Oiê, eu sou a Feu e a gente vai fazer uma caixinha com uma abinha bem bonitinha que parece uma sacolinha e como sempre eu não sei o nome das embalagens que a gente faz, mas vocês viram aí na thumb, né? Agora a gente vai montar ela. E eu vou precisar, para fazer ela, de um papel 180 gramas. Pode ser qualquer papel que tu queira usar 180 gramas. O importante só é que ele se cole com alguma coisa, que no caso eu vou usar cola, mas se tu estiver usando um papel que não se cola com cola, tu pode usar dupla face, pode usar cola quente, pode usar qualquer coisa que tu queira. Mas eu, pra variar, vou usar o meu papel offset 180 gramas impresso. Porque eu só tinha ele branco aqui, aí eu fui lá e botei no Pinterest fundo pra imprimir. E aí apareceu esse lindo aqui, e aí eu imprimi ele, tá? Lembrando, como sempre, que os fundos que a gente vê na internet têm direito autoral. Então, se tu for fazer isso aqui pra vender alguma coisa que não seja pra ti, é importante tu saber de onde vem esse fundo, tá? Por exemplo, esse fundo não fui eu que fiz e eu não tenho direito autoral sobre ele. Então, eu não posso disponibilizar ele para vocês, tá? Às vezes vocês me pedem esses papéis que eu uso na quinta-feira, mas eu não posso disponibilizar porque eles não são meus, tá? Eu só posso usar assim pra fazer o vídeo, tá? E mostrar pra vocês, mas eu não posso comercializar eles, tá? Nem distribuir, nem nada. É direito autoral. Então, eu realmente não posso botar ele pra vocês. Mas é isso, tá? Vocês procurem isso na internet, fundo, por exemplo, flor, fundo de Páscoa, fundo de Dia das Mães, fundo de Natal, e aí vai te aparecer várias outras coisas, e aí tu pode fazer aí pra tu dar de presente, tá? Daí o uso pessoal normalmente não tem problema. Mas fiquem sempre de olho, tá? Sempre bom dar essa lembradinha. Agora a gente vai montar ele, de fato, né? Parar de tagarelar. Vamos lá. Eu vou precisar de uma régua e vou precisar de uma lapiseira. Pode ser tanto uma lapiseira quanto um lápis, caneta, o que vocês quiserem. E eu vou marcar desse outro lado aqui, tá? Pra fazer ele, eu preciso do seguinte, ó. Vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? Eu vou fazer um projeto à mão aqui do que a gente precisa, pra ver se fica mais claro o que a gente precisa passar pra cá, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso da frente da minha caixa, sacola, que eu vou fazer quadradinha assim, tá? E eu quero ela tamanho 9x9, tá? Eu quero uma caixinha 9x9. Aí depois do lado, a gente precisa fazer a nossa lateral. Eu vou fazer a nossa lateral tamanho 4. Então é 4x9, né? Porque eu preciso de 9 de altura e 4 aqui de lado. Depois a gente vai repetir 9x9, porque essa parte aqui vai ser a parte de trás daqui. E a gente precisa de outra lateral aqui, tamanho 4x9, certo? Então essa aqui é a parte da volta da nossa embalagem. Depois a gente precisa fazer a parte de baixo, aqui, que é a nossa base. E eu vou fazer a nossa base com o mesmo tamanho do nosso lado. Então, se o nosso lado tem 4, então a nossa base também tem que ter, no caso, 9x4, tá? Essa aqui também, 9x4. E essa aqui vai ter 4x4, porque ela vai juntar aqui 4 e 4 daqui, tá? 4x4. Aqui, a gente precisa fazer uma aba, que é pra colar desse lado. E aqui, a gente precisa fazer um negócio meio assim, que eu vou tentar fazer com um negócio meio redondo aqui, tá? Então, assim, ó, isso aqui é as medidas que a gente precisa, tá? É isso aqui que a gente precisa passar pra cá. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma caixa de alguma coisa, vocês podem primeiro fazer um projetinho dela mais ou menos assim, com os tamanhos, pra depois passar pra cá. Normalmente, eu faço isso antes e aí eu já passo pra cá direto. Mas me avisem se vocês acham interessante eu mostrar isso aqui, porque pode ser interessante para vocês saberem como é que a gente pensa no projeto antes de passar pro papel, tá? Para vocês poderem fazer outros projetos, assim, né? Porque o interessante é isso, vocês sabem como é que funciona, para vocês poderem fazer o projeto que vocês tiverem a fim de fazer por aí. Então, vou deixar ele aqui e a gente vai passar isso para cá. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, marcando daqui do canto até o outro canto. Então, eu vou precisar de... Eu vou contar aqui desse canto 1 centímetro, tá? Porque 1 centímetro vai ser essa nossa aba aqui. Depois eu preciso contar 4. Depois eu preciso contar 9, 4 e 9 de novo. Vou fazer as mesmas marcações aqui e vou juntar eles todos. Ó, feito? Dá pra entender que a gente começou a fazer isso aqui? Agora a gente precisa fazer as marcações do lado. Então, pra isso, a gente vai virar e a gente vai contar 4 e 9. Aí a primeira aqui, 4. E a segunda aqui no 9.
E a mesma coisa desse lado, ó. 4 e 9. E aí também a gente vai marcar aqui, ó. Daqui e aqui. Pegou? Deu pra entender? E aí aqui a gente precisa fazer uma coisa redonda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, que é uma dupla face. Pode ser qualquer coisa que tu tenha redonda, de preferência maleável. Porque a ideia é a seguinte, ó. A gente colocar aqui e a gente conseguir fazer... Eu vou ter que fazer de lado assim, ó, senão eu não vou enxergar. Aqui em cima. Tá vendo? Aqui e aqui. Ah, vou ter que meter minha cara aqui. Ela tá de ponta a ponta. Mas eu vou deixar mais pra cá, na real, ó. E vou fazer assim. Aqui. Certo? E aí a gente vai marcar assim. Entendeu? É isso aqui que a gente precisa. Tu poderia usar alguma coisa redonda, por exemplo, isso aqui que eu tenho redondo. Só que olha só, se a gente põe uma coisa redonda aqui, ó, que ela não é maleável, a gente junta canto com canto, ó, e ele não vai tão pra cima. E essa aba é boa ela ser maiorzinha, tá? Então, se tu tiver alguma fita, tipo essa aqui, que tu consiga dar uma apertada, é melhor. Ou se tu é ninja, tu pode fazer isso aqui à mão, fazer zup, e vai funcionar também. Eu não sou, então a gente vai fazer assim. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer, que eu não anotei aqui, que é o seguinte. Quando a gente dobrar isso aqui, eu preciso que isso se encontre nisso, esse canto nesse canto. Então a gente precisa fazer um vinco aqui em formato de V, tipo em Y ao contrário, sabe? Sabe quando a gente vê sacola de loja, que ela tem tipo um Y ao contrário aqui? A gente precisa disso. Então, a gente vai marcar o seguinte. Se a nossa largura aqui é 4, o nosso meio é 2. E aí aqui é a mesma coisa, ó. 4, o nosso meio é 2. Aqui a gente tem essa reta aqui no meio. Só que a gente precisa que essa reta não venha até o final. Então a gente vai escolher um espaço aqui para poder vir para baixo. Eu vou contar metade também, tá? Então eu vou contar 2. E desse 2 para cá, eu vou marcar para cá. E desse 2 para cá, eu vou marcar para cá. Certo? Nossa, a minha régua tá... Olha aqui a situação da régua. Mas tá certo, a gente consegue se entender. Aí aqui também, vou fazer a mesma coisa. Feito. Aqui a gente tem, ó, que a gente faz a nossa aba. E aqui a gente tem exatamente o que a gente botou aqui, só que montadinho no tamanho certo que a gente precisa, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com a régua e vai pegar alguma coisa pontiaguda para poder vincar essas partes aqui. A gente precisa vincar todos os cantos, esse Y aqui também, e essa parte de baixo da base. E agora a gente corta. Aqui, ó, nas partes de baixo, a gente vai cortar também, porque a gente precisa dobrar isso aqui, ó. E aí, depois que a gente cortou aqui, ela já tá pronta pra gente dobrar. Agora a gente vai dobrar, ó, em todas as partes que a gente vincou. Lembra que a gente passou o palitinho aqui? Aí a gente vai dobrar todas essas partes aqui. Bem bonitinho. Aqui na parte do Y é um pouquinho mais chato. Mas assim, não é um chato impossível, tá? Só é mais chato porque não é só dobrar assim e vincar, que é uma coisa muito prática, né? Dobra, fim. Aqui a gente tem que fazer um rolê assim, ó. Tu vai dobrando pra dentro e vai marcando aqui, ó. Tá vendo? Tu vai marcando ele pra dentro. E aqui é a mesma coisa. Essa parte pra cá. E aí essa parte pra assim. Pra assim, essa parte pra assim. Certo? Agora, a gente precisa colar essa abinha aqui nessa parte aqui, tá? Ele precisa se encontrar assim. Então, a gente dobra aqui e ele tem que se encontrar pra cá. Agora eu vou colocar uma cola. E aí a gente cola pra cá. Opa! Vou botar assim. Bonitinho. Ele tem que se encontrar assim ou assim, sabe? Tanto faz, mas ele tem que se encontrar porque ele é do mesmo tamanho. E aqui que eu te falei, ó, que a gente fez aquela dobra, porque ele vai fazer isso aqui. Mas antes a gente precisa dobrar a parte de baixo. Aqui na parte de baixo, eu vou colar primeiro a aba menorzinha, ó, em alguma dessas maiores. E aí depois, uma das maiores aqui pra maior também. Aqui o legal é o seguinte, ó, tu pensar que a caixinha, a embalagem é assim.
Então pode ser legal tu deixar essa aba aqui de último pra ela poder fazer um acabamento quando fecha, sabe? É aquela coisa que não vai mudar nada se tu não fizer, mas ele dá um acabamentinho mais legal, sabe? Então acho que às vezes é legal a gente pensar nisso. E aí, ó, aqui a gente já vai estar com ela apertadinha, e aí ela vai descer aqui a abinha e vai estar uma embalagem, olha. Bem bonita! Só que ela se abre, né? Claro, porque ela precisa de alguma coisa prendendo. Então, eu vou amarrar com um cordãozinho, ó. Esse aqui é um cordão de algodão. Aí eu vou fazer aqui, pensar aqui, por exemplo. Aqui eu vou dar 2 voltas, que eu gosto de 2 voltas. E vou cortar aqui. Aí tu põe as coisinhas ali dentro e fecha, bem bonito. E tem uma caixinha, ó, bem lindoca. Deu pra entender como é que eu faço as contas? Eu vou até te mostrar outra, ó. Eu fiz uma outra também, é a mesma coisa, só que a aba é menor, tá vendo? É um pouquinho menor a aba, não é tão menor assim também, mas mais pra vocês verem a diferença, certo? Eu preciso que vocês me digam o que vocês acham, se isso aqui é bom pra vocês entenderem qual é a lógica antes da gente fazer as marcações, ou se tanto faz, ou se já dava pra entender antes do jeito que eu fazia também, tá? Porque tem muita gente usando esses vídeos de quinta pra poder entender como faz, né, o processo mesmo, que é a parte bem legal também, eu acho. Então, assim, talvez consiga explicar melhor pra vocês, certo? Lembrando que eu usei papel offset 180. Essas coisinhas aqui eu baixei na internet mesmo, tá? Por isso elas não vão estar disponíveis aqui pra baixar, mas tu pode procurar outros papéis pra tu usar. E o tamanho ficou... Bom, o tamanho ficou aquele que a gente fez, né? Ó, 9 por 9 por 4, tá? Aí dependendo do tamanho que tu precisa, tu faz uma marcação diferente ali, tá? Ou de altura, ou de largura, enfim, conforme vocês preferirem, certo? Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda a gente tem Bate-Monte e toda quinta-feira a gente tem Do It Yourself, como esses aqui, pra facilitar o dia a dia. E se tu chegou até aqui, comenta passarinho, pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.